Olá, galerinha, tudo bem? Chegando para mais uma aula de Ética e Projeto de Vida com o 9º ano. E nós vamos trabalhar hoje o conceito de ética, respeito e solidariedade. Ética, respeito e solidariedade, que são elementos da nossa convivência, do nosso desenvolvimento pessoal, e nós vamos falar muito disso hoje. Você tem agido de forma a promover o outro? Você tem favorecido todos ao seu redor a promover uma vida feliz, uma vida alegre? Você tem vivido o princípio de solidariedade? Ser solidário não é simplesmente ir lá fazer uma doação. Ser solidário em dar uma atenção, ser solidário em dar um sorriso, um bom dia alegre para alguém que está em torno de você. Enfim, nós vamos falar um pouco sobre essa realidade que passa despercebida, às vezes, dentro do dia a dia, da correria do dia a dia, da rotina, mas nós não podemos perder de vista o outro, e essa aula vai nos ajudar a entender alguns conceitos muito importantes para a nossa convivência enquanto seres humanos, né? Enquanto pessoas. Muito bem. Esses são os 3 tópicos, né? Ética, respeito e solidariedade. Eles são aprendidos através das relações e educação que recebemos de nossos pais, cuidadores, professores, até mesmo de pessoas que podem ter influência significativa em nossa formação de caráter. O caráter é a nossa forma de lidar com as coisas. Ter caráter e não ter caráter é saber conduzir de forma certa as coisas. Então, esses elementos, ética, respeito e solidariedade, nós aprendemos desde o berço, com os nossos pais, com os nossos professores, com pessoas que influenciam a nossa formação. Certamente um livro que você leu, um vídeo que você assistiu, tudo que você absorve de informação para a sua formação pessoal, isso também te influencia. Então é necessário também sabermos dosar, né? Buscar entender aonde nós vamos buscar as nossas referências enquanto seres humanos. O tal jeitinho brasileiro viola esses elementos. Parece inocente furar a fila no trânsito, no supermercado, em show, peça de teatro, cinema. Eu vou chegar na escola, eu estou com pressa, então eu vou fazer uma ultrapassagem perigosa, cortar uma fila no trânsito. Dá um jeitinho, né? Dá um ajuste. Isso não é o correto. O correto é nós sabermos respeitar o espaço do outro. Nós podemos até pedir uma ajuda. Às vezes eu estou parado no trânsito, tem um certo espaço, eu estou atrasado, né? Eu preciso entrar, por exemplo, no portão da escola para estacionar meu carro. Enfim, eu posso pedir ajuda. Gente, é possível vocês darem uma puxadinha para mim entrar com o meu carro? Mas não é eu querer impor a minha vontade, mas é pedir uma ajuda. Aí as pessoas, no ato de solidariedade, no ato de ajuda, elas me dão uma resposta positiva. Nós já ouvimos falar muito desse conceito de jeitinho brasileiro, né? É até meio vergonhoso para nós, enquanto nação, enquanto Brasil. O Brasil, que é um povo tão acolhedor, um povo tão bacana, né? Esse jeitinho, né? Ou seja, por exemplo, um jeitinho brasileiro é a corrupção. A corrupção é um problema que, precisava fazer tal coisa, mas aí chega o cara, então, se você pagar um valor extra, aí a gente adianta o seu processo, a gente adianta a sua circunstância. Esse jeito de querer manipular a vida, ele fere o princípio ético. Ser ético é agir com a verdade, agir com a realidade, agir com aquilo que é possível ser feito, sem influir ou sem atrapalhar aquilo que é do outro, aquilo que é próprio do outro. Aqui eu tenho 2 exemplos que nós vamos nos recordar agora. Na tela, você vai ver 2 imagens. São japoneses, em ambas. A imagem de cima é uma imagem que viralizou na internet. Viralizou porque nós não temos o hábito. Quantas vezes andando pela rua a gente teve a capacidade de pegar um papel de bala no chão? Não fui eu que joguei. Não fui eu que fiz isso, então eu não tenho responsabilidade. Temos sim. A terra é nossa casa comum. Veja, os japoneses vieram assistir o jogo da Copa aqui no Brasil. Eu não me recordo do estádio. Se eu não me engano, foi em Fortaleza. E aí, ao final do jogo, depois da festa, depois de toda aquela alegria do futebol, eles tiveram a honra e a graciosidade de recolher todo o lixo que estava em torno deles. Não deixaram. Por exemplo, quantas vezes você no estacionamento do supermercado, tem um amigo meu que tem até uma fala feia, eu vou até falar, não vou dizer quem é, né? Mas ele tem uma fala feia. Sabe aquela mania de deixar o carrinho
no meio do estacionamento, não tem a capacidade de levar o carrinho para dentro do supermercado. Então, um amigo me diz assim, mas se eu ficar arrastando o carrinho para lá, o carinha que é pago para isso, ele vai perder o emprego dele. Não, ele vai ter outra função. Nós não podemos justificar a vida do outro em torno da nossa má atitude de vida. Então, olha que interessante, os japoneses acabou o jogo, foram lá, juntaram todo o lixinho, deixaram o lugar limpo, deram um exemplo, se divertiram. E daí embaixo, se a gente voltar para a tela, você vai ter a imagem da criançada no Japão, que é ensinada a cuidar da escola. As crianças fazem a limpeza da escola, eles aprendem a cozinhar, eles aprendem o valor do trabalho diário. Eles aprendem isso na escola, lavam os banheiros. Quantas vezes as nossas escolas foram depredadas, paredes riscadas, coisas que são desnecessárias. A destruição, né, do patrimônio, enfim. E no Japão, isso é ensinado para a molecada ao contrário. A molecada tem que limpar, preservar, organizar. Oxalá, seria maravilhoso se as nossas escolas tivessem esse tipo de visão, né? Nós vamos chegar lá ainda, se os nossos alunos tivessem essa iniciativa. Eu tinha um aluno que era muito engraçado, ele sumia da aula e você podia ter certeza, ou ele estava na quadra jogando bola, então você tinha que buscar o ser humano pelas orelhas, ou ele estava ajudando a lavar o pátio, era engraçado. E toda vez que ele estava ajudando a lavar o pátio, eu dizia para ele assim, fica aí, termina de ajudar as tias aí da limpeza, mas, sala. Mas isso é uma atitude de cuidado, né? De cuidado com o outro, de dizer, olha, eu vou ajudar as tiinhas na limpeza, e ao mesmo tempo também de cuidado do patrimônio. É bem interessante isso. Aí nós vamos falar desse grande sentimento que eu coloquei aqui a definição, que é a empatia. Ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende, etc. Ter empatia é olhar para o outro no lugar do outro, é colocar-se na pele do outro, é colocar-se na condição do outro para ajudá-lo. Não adianta eu estender a mão para uma pessoa julgando essa pessoa. Então, o ato de solidariedade ele também tem que estar atrelado à empatia, a junção desses sentimentos, ok? Enfim, chegamos ao final da aula com uma lição muito importante. Não adianta eu respeitar se eu não agir de forma certa, se eu for corrupto, se eu não agir com empatia, não adianta. Esses sentimentos, eles estão atrelados. Saber o que é certo, agir de forma correta, respeitar o espaço do outro e ser solidário, né? Viver a empatia e viver esse sentimento que é muito importante para a construção de um mundo melhor. Se fala muito agora da questão do Covid, né? Algumas pessoas dizem assim, olha, vai precisar morrer alguém da família para a pessoa entender a importância de se proteger. Isso é viver sem empatia. Eu não preciso viver a experiência da morte, eu tenho pessoas que já estão vivendo, mas eu devo me colocar no lugar delas para me proteger, para me cuidar, para promover esse sentimento, né, de união, para nós vencermos a pandemia e todos os outros problemas que cercam a nossa sociedade. Enfim, galera, foi uma alegria estar com vocês, espero que tenham gostado e se cuidem, até porque não podemos perder nenhum soldadinho nessa guerra. Até a próxima.